E é daí que vem a força de arrasto, é justamente essa força de resistência. Você está tentando passar, tem moléculas do fluido lá no meio do caminho, você está empurrando elas te empurram de volta. Até aí, sem grandes novidades. Mas de onde vem aquele quadrado? Que a coisa tem que crescer com a velocidade parece intuitivo, mas por que vem aquele quadrado? Vamos supor agora que eu tenho uma outra situação aqui em que a minha velocidade dobrou. Agora vamos dizer que eu tenho o dobro da minha velocidade. 2 vezes a velocidade original. Numa mesma unidade de tempo, né, quando eu passar uma mesma unidade de tempo, simplificando aqui, eu vou andar o dobro da distância. Eu vou andar 2D. Em T1, a minha posição final vai ser no dobro da distância. Se vai ser no dobro da distância, quer dizer que eu percorri o dobro desse espaço ao longo do fluido e por isso eu vou bater no dobro de moléculas. Já que a densidade do fluido se mantém, eu vou acabar batendo no dobro de moléculas. Aqui eu nem contei direitinho, mas vamos dizer que foi o dobro. Então, nesse deslocamento, quando eu tinha velocidade 2v, só o dobro da velocidade aqui, quando eu tinha velocidade 2v, nesse deslocamento, eu empurrei 20 moléculas, e 20 moléculas, portanto, empurraram o objeto. E nesse momento vocês estão falando assim, professor, você está confuso, porque você começou falando lá que ia explicar por que a velocidade aparecia quadrática, né? Quer dizer, a velocidade contribuía 2 vezes para a força de arrasto. E o que você mostrou para a gente é que, olha, quando o objeto tem o dobro de velocidade, ele passa pelo dobro de distância, né, numa mesma unidade de tempo. Simplificando aqui, tá, gente? Estou supondo que ele só vai perder velocidade no final dessa unidade de tempo, só para simplificar o raciocínio. Ele passa pelo dobro de distância, portanto ele se depara com o dobro de moléculas, e daí você tem o dobro de moléculas empurrando o objeto de volta. Quer dizer, cresceu linearmente, né? Tinha 10 moléculas, passou para ser 20 moléculas empurrando. Tinha velocidade v, foi para 2v, dobrou também o número de moléculas resistindo. A força de arrasto devia ter dobrado. Por que quadrático, então? Por que a velocidade contribui de modo quadrático? Porque quando a gente olha para cada molécula, para cada choque, o choque é tanto maior quanto maior a velocidade relativa dos objetos. Não é? Se você estiver andando muito rápido numa certa velocidade, e daí tem um mísero inseto no meio do caminho, um inseto infeliz. Infeliz para ele e para você também. Você está passando de moto ou de bicicleta muito rápido. Ele não sai do meio do caminho e bate na sua testa. Tem um impacto. Se você estiver no dobro da velocidade, pensa no mesmo inseto, não aumentou o número de insetos. Aquele impacto não vai ser 2 vezes mais forte? O impacto de cada molécula também dobrou. Vamos colocar ali numa coisinha para destacar. Cada molécula fazia uma certa forcinha no sentido contrário, quando batia. Agora que eu tenho o dobro da velocidade, cada molécula vai fazer uma força 2 vezes maior. Eu não vou desenhar todas, mas fica essa ideia. Como eu estou batendo nelas, eu estou me chocando com elas, no objeto, no caso, está se chocando com elas com o dobro da velocidade, eu tenho o dobro da força por impacto. Então eu tenho 2 vezes mais moléculas, e cada molécula está causando um impacto 2 vezes mais forte. Assim, eu tive 4 vezes mais resistência. Quando a velocidade dobrou, eu tenho 4 vezes mais resistência. O dobro de moléculas, cada uma, causando o dobro de arrasto, o dobro de resistência na minha passagem. Então aqui 20 moléculas empurram o objeto, cada uma com o dobro de força. Caso cada uma com o dobro de força, porque o objeto bateu nelas com o dobro de velocidade. Então, é por isso que quando eu tiver ali, se eu tiver que calcular a minha força de arrasto, agora super simplificada, né? A fórmula lá de cima super simplificada. FA vezes um alfa aqui, que vai guardar todos os coeficientes, vezes a velocidade ao quadrado aqui. Tá? Isso aqui foi no cenário 1. No cenário 1, vou até colocar ali em cima, fica melhor. Não mudei o fluido, não mudei o objeto, nem nada. Então, no cenário 2, que é esse aqui de baixo, cenário 1, cenário 2, a nova força de arrasto vai ser o mesmo alfa, o coeficiente não mudou, mas vai ser 2v ao quadrado, que vai dar
alfa vezes 4v ao quadrado. Ou seja, ficou 4 vezes mais forte a resistência. Eu impactei o dobro de moléculas no deslocamento, batendo em cada uma com o dobro de força e cada uma reagindo ao impacto também com o dobro de força, me causando o dobro de desaceleração. Só para deixar bem claro aqui, porque no final eu acabei fazendo todo um esquema, mas só usando a fórmula, só para deixar bem claro para vocês a relação disso com o raciocínio que a gente desenvolveu, a gente tem aqui que a força de arrasto no cenário 1 correspondia à resistência de 10 moléculas, cada uma causando, digamos, uma unidade de resistência. Então, o número de moléculas 10, cada uma causando uma unidade de resistência ali, vezes o alfa. Nesse outro cenário aqui, a gente tem o dobro de moléculas, 20 moléculas, cada uma causando 2 unidades de resistência, vezes o alfa. Olhando lá para cima, se 10 vezes 1 vezes alfa é o FA, isso aqui vai ser o quê? 20 vezes 2 vezes alfa nada mais é do que 4 vezes 10 vezes alfa, que é 4FA. Portanto, essa força aqui, quando a gente dobrou a velocidade, de fato correspondeu a 4 vezes mais resistência. O crescimento foi quadrático. Se eu dobro, eu tenho 2 ao quadrado, 4 vezes mais resistência. E para finalizar, vamos tentar tirar aqui uma reflexão mais geral, uma ideia mais geral, de onde vem o crescimento linear, de onde vem o crescimento quadrático, que foi onde começou essa questão, né? Tipo, poxa, de onde vinha aquele quadrado na velocidade lá para a fórmula de arraste? Então, de modo mais geral, tentando expandir o que a gente aprendeu aqui, a gente pode perceber que o crescimento linear, que é o que a gente está mais acostumado a ver e imaginar, ele surge quando um aumento em um fator que contribui para o resultado, é um fator que corrobora para o resultado, gera ali, produz um aumento proporcional no resultado. E a palavra-chave aqui é proporcional. Quer dizer, se eu dobrei aquele fator, o resultado dobra também. É o mais comum da gente ver, é o que a nossa mente mais automaticamente supõe quando vê uma relação de crescimento ali entre uma certa variável e um resultado que depende daquela variável. Mas o crescimento quadrático, que é o que a gente está particularmente interessado, ele não é tão diferente assim, embora menos intuitivo. Então vamos lá, de onde que vem o crescimento quadrático? É muito comum que ele venha, como a gente viu nesse exemplo aqui, lá com a força de arraste, da seguinte relação. É quando o aumento de um fator gera aumento proporcional, não diretamente no resultado, mas gera aumento proporcional em duas componentes que impactam o resultado. Notem que curioso, eu usei a palavra proporcional aqui de novo, mas a gente está falando que o aumento do fator, nesse caso, impacta duas componentes. Foi o caso que a gente viu, né? Olha, o aumento da velocidade é um fator só. Então você imaginaria a princípio que, aumenta a velocidade, cresce linearmente o arrasto. Mas não, por quê? Porque a velocidade impacta o número de partículas com as quais o objeto vai se chocar num determinado intervalo de tempo e impacta também a intensidade desse choque. Então impactou duas componentes. Então, como houve crescimento em duas componentes, no fim das contas a velocidade causa um crescimento quadrático. E para mostrar que isso não é particular desse caso, na própria origem da palavra quadrática, né? Olha, por que é uma função quadrática? Por que é um crescimento quadrático? Remete a quadrado. E se a gente olhar num quadrado, é exatamente isso que a gente vê. Para a gente ver como essa ideia faz sentido desde a essência
do crescimento quadrático, né? Olha só. Tenho aqui um quadrado, todos os lados são iguais, todos têm o mesmo comprimento, ângulos retos, legal. Qual que é a área desse quadrado? A área do quadrado cresce de modo quadrático, não é surpreendente, com o lado. Por quê? Porque o lado, o comprimento do lado, o valor do lado, impacta duas componentes que afetam a área. No caso aqui, impacta a altura e também a base. A gente não costuma pensar em quadrado dessa forma, mas não é? A área do quadrado nada mais é do que base vezes altura. É que, por acaso, tanto base quanto altura no quadrado, ou melhor dizendo, não por acaso, tanto base quanto altura tem comprimento igual ao lado. Mas é isso, quando eu cresço o lado, eu gero crescimento na base e na altura, em duas componentes. E daí eu tenho um resultado quadrático, um crescimento quadrático na área. Tá legal? Espero que isso, mais do que a curiosidade específica ali na força de arraste, sirva para que vocês consigam identificar com mais precisão quando vai surgir naturalmente, num fenômeno que vocês estão estudando, alguma coisa, um crescimento quadrático ali, que usualmente a gente não observa ele, a gente não percebe ele a princípio tão fácil quanto a gente percebe um crescimento linear.